Queria agradecer a presença do Milton, do Mia. Queria agradecer também acho que aqui não foi um bom local, né, para eu ficar. Pode trocar de lugar comigo, Milton, senão meus cabelos vão... Obrigada. Você tem um pouquinho menos que eu. Queria muito agradecer à Secretaria Municipal de Cultura, à Biblioteca Mário de Andrade, a Josélia Aguiar, que me fez esse convite tão luxuoso, e agradecer a todos vocês de estarem aqui. Isso é um luxo para mim, sem dúvida, é um luxo para todos nós aqui. O nosso bate-papo aqui vai girar em torno de alguns temas atualmente incômodos. Vamos falar, claro, sobre literatura, mas também sobre convivência e meio ambiente. Eu sei que é um pouco dispensável essa apresentação, mas, mesmo assim, eu gostaria de apresentar os nossos dois convidados. O Milton Ratum, descendente de libaneses, nasceu em Manaus em 52, estudou arquitetura na USP e estreou na ficção com Relato de um Certo Oriente. Publicado em 89, vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Romance do Ano. O Milton, na verdade, é um dos maiores jabutizeiros que nós temos no país, né? Já arrecadou muitos. O seu segundo romance, Dois Irmãos, de 2000, mereceu outro jabuti, foi traduzido para 12 idiomas e adaptado para a televisão, para o teatro e, recentemente, para os quadrinhos. Com Cinzas do Norte, de 2005, Ratum ganhou os prêmios Jabuti, Bravo, a PCA e o Portugal Telecom. Em 2006, lançou A Cidade Ilhada, uma reunião de contos breves. Em 2008, sua primeira novela, Órfãos do Eldorado, foi adaptada para o cinema. Em 2013, teve suas crônicas reunidas em Um Solitário à Espreita. Começou uma trilogia, ainda não de todo publicada, com o romance A Noite da Espera, lançado em 2017. E o segundo volume vem aí no final do ano. Certo, Milton? Esse é o primeiro volume da série O Lugar Mais Sombrio. Milton também é tradutor, ensinou literatura na Universidade Federal do Amazonas e na Universidade da Califórnia, em Berkeley. O Mia Couto nasceu em 55, na Beira, em Moçambique. Ele é biólogo, ecologista, jornalista, poeta e autor de mais de 30 livros, entre prosa e poesia, sendo o autor mais traduzido de seu país. Seu romance Terra Sonâmbula é considerado um dos 10 melhores livros africanos do século XX. Outro de seus livros são Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, um romance, Histórias Abesonhadas, são contos, e A Confissão da Leoa, outro romance. Recebeu uma série de prêmios literários, entre eles o Camões, em 2013, que é o mais prestigioso da nossa língua, e Neustadt Prize, de 2014, que é considerado como o Nobel americano. Ele tem uma estreita relação com o Brasil, é membro correspondente da Academia Brasileira de Letras, e, muito importante aqui para a nossa conversa, foi fundador de uma empresa de estudos ambientais em Moçambique. Como biólogo, ele coordena avaliações de impacto ambiental e suas pesquisas concentram-se nas zonas costeiras, se não me engano. Além disso, é professor da cadeira de Ecologia em diversos cursos da Universidade Eduardo Mondlane. Certo? Bem-vindos. Bom, eu começo com uma pergunta para os dois, falando um pouquinho dos primórdios da vida profissional de vocês dois. Para quem não sabe, o Milton se formou em arquitetura, bom, acabei de falar na nossa apresentação, e o Mia é biólogo e cientista, né? Bom, então, enfim, ser arquiteto e biólogo são duas maneiras bem interessantes de olhar o mundo antes de começar a escrever. Não que vocês não escrevessem antes, mas antes de começar a se embrenhar mais nesse mundo das publicações, da formatação de uma obra. Isso pode fazer toda a diferença, né, na construção literária. Em entrevistas que eu li, o Milton já disse que trabalha com os textos como se fosse um arquiteto bem meticuloso, ou dizendo melhor, um flaubertiano, que é um outro jeito de falar dessa meticulosidade, né, do que é feito nos textos. E o Mia já disse também em alguma entrevista que a biologia lhe ensinou a entender outras linguagens, ensinou a ele a fala das árvores e a fala dos que não falam. Então, eu queria que vocês dois comentassem um pouquinho como esse assunto parece estar longe de ser esgotado, como essas profissões e esses olhares de áreas distintas reverberam na literatura de um e de outro.
Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou biólogo e dei aulas, já não dou, dei aulas na Faculdade de Arquitetura em Maputo. Curiosamente, o diretor da faculdade pensou que era importante que os arquitetos tivessem uma percepção, digamos, ecológica do espaço a ser ocupado e criou uma cadeira e pediu-me que eu fizesse desenhasse o perfil dessa cadeira. Isto já foi há alguns 10 anos atrás. Eu durante 5 anos dei aulas nessa cadeira, que chamava-se Análise do Espaço Natural, foi o nome que se deu. E eu toco nesta experiência aqui porque foi uma coisa que me deu grande prazer, porque quando ele me falou, eu disse, eu não sei nada disso, e ele disse, é exatamente isso que eu quero alguém que não saiba. E eu tive que estudar de que maneira eu, como biólogo, como ecologista, poderia interessar, podia dizer alguma coisa a alguém que vai ser um arquiteto no futuro. E então pensei na natureza, aquilo que a gente chama de natureza, porque a natureza é um outro nome da própria vida, que a gente, digamos, aprendeu a conceber esse espaço como uma coisa integrada, como uma coisa holística. Ontem eu já disse isto no encontro que tivemos na abertura deste festival, que em nenhuma língua africana que eu conheça existe um nome, uma palavra para dizer natureza, para dizer meio ambiente. Não existe. Há uma percepção em que não há essa distinção clara entre sociedade, cultura, meio ambiente, natureza. Isso. Então eu pensei que a natureza, isto que chamamos a natureza, que afinal é a vida, é a grande arquiteta que está desenhando, que está esboçando formas, que está imaginando cores desde o princípio da vida. E esses esboços são deitados fora ao longo do tempo, não é? São testados e alguns deixam de servir. Então eu carregava sementes e ninhos e coisas orgânicas para as aulas, para que esses alunos tivessem... Eu disse-lhes que eu não queria que eles soubessem realmente nada, mas tivessem uma sensibilidade diferente. Que aprendessem a sentir que ali, à mão de semear, ali à frente deles está a árvore, está um ninho, está o bicho, e que foram desenhados, e há ali alguma aula, uma lição que todos nós podemos receber entre essa relação entre a estrutura, a cor e a função depois. Não é? E isso foi a grande intenção. Eu fiquei de tal maneira entusiasmado em descobrir esse universo que é fascinante para mim próprio, que eu nunca reprovei nenhum aluno. Houve um que conseguiu mesmo assim reprovar e no fim eu disse, mas eu não quero. Então ele consolava-me, dizia, mas não é o senhor, eu é que reprovei. Então, porque não era essa a intenção. A intenção era criar realmente um sentimento, uma sensibilidade. Então, a pergunta era exatamente o que é que era. Exatamente como a biologia, o olhar do biólogo... Sim, não, foi por um cumprimento aqui a um colega arquiteto que eu fiz esta derivação. Na verdade, eu acho que eu não escreveria como escrevo se não tivesse essa contribuição de uma outra maneira de me sentir parte de alguma coisa, não é? No fundo, eu como escritor quero me dissolver no mundo dos outros, quero ser um entre os outros, não é? E a ecologia tem essa contribuição, ela sugere isso mesmo, ela sugere que não somos nem o centro, não somos nem o topo, nem o centro, não é? E sugere que a identidade que cada um de nós tem deriva de duas coisas, deriva da sua própria história, não é? Dessa construção que nunca termina, e da diversidade que existe, e que existe dentro de nós, não é? Não é uma coisa que a gente diz, eu sou um combatente pela biodiversidade, porque como se ela fosse qualquer coisa que existisse para além de nós próprios. Nós, na própria constituição que temos, genética, ela transporta genes de outros não humanos, de fungos, de vírus, de bactérias, etc. Nós somos esses outros, não é? Portanto, quando se fala no discurso da diversidade, a biologia teria qualquer coisa fundamental para dizer, dizendo que nós não somos só humanos, grande parte do que é o nosso corpo, daquilo que consideramos ser a nossa identidade,
não é humana, não é? Então, e não... Pode estrelas, né? Sim, exatamente. E pronto, e não somos fáceis de ler, não somos determinados por aquilo que está escrito no Gênesis, não é? A gente somos determinados por uma coisa mais caótica, somos determinados por relações. E essas relações, no fundo, são aquilo que nós transportamos para um livro, para uma história, e que mostram que as pessoas são isso que trocam com os outros, não é? Muito mais do que procurarem aquilo que já está determinado em algum lugar, não é? Milton, você quer falar sobre... Então, boa tarde. Queria só te lembrar para você contar para a gente a história que estávamos conversando lá dentro sobre... Vai comentar sobre a influência da arquitetura na sua literatura, mas também como isso te desencantou de alguma forma. É que eu nem gostaria de desencantar os arquitetos aqui, os futuros arquitetos. A arquitetura é tão necessária, o urbanismo também. Mas eu queria, enfim, dar boa tarde e dizer que é um prazer estar mais uma vez com Mia. Obrigado, Lívia. Eu, enfim, na verdade estudei arquitetura e por um sonho ainda juvenil, e eu não sabia bem porquê, eu gostava de desenhar, era essa a minha, enfim, a única explicação. Mas, na verdade, eu gostava também de escrever, e quando você não sabe o que você vai estudar, você entra numa faculdade de arquitetura. Achei que era administração. Na minha época era administração. Você não sabe o que fazer, eu fazia administração. Mas nós somos de gerações bem diferentes. Você é uma adolescente, né? Eu não, eu já sou um coroa. Então a gente, quer dizer, quem achava que queria escrever, desenhar, não sei direito o que eu vou estudar, quem sabe arquitetura? Era mais ou menos assim, porque, e de fato, quando eu entrei na FAU, você tinha aula de fotografia, de cinema, de pintura, de gravura, tinha ateliê de tudo, tinha todas as artes, teatro e até arquitetura. Tinha projeto de arquitetura também. E tinha o nosso pavor, que era cálculo integral e diferencial, estruturas, instalações hidráulicas. Bom, nem vou falar sobre isso, porque eu não quero rememorar coisas. Mas acontece que a formação de arquiteto foi importantíssima para mim. E tinha muita literatura também. Porque na FAU a gente fez, eu e um grupo de amigos, a gente fundou uma revista de poesia e desenho, que se chamava Poetação. E, enfim, isso tudo impressa na FAU. Bom, eu acho que foi importante porque eu, primeiro, aprendi ou agucei meu olhar em relação à cidade, em relação ao espaço urbano, em relação, enfim, aos espaços, inclusive, que você descobre na cidade, e às vezes um detalhe qualquer, né? E a crítica à cidade, a crítica ao urbanismo, a loucura que é o urbanismo no Brasil, né? E em tantas partes do mundo, talvez na África também, quer dizer, essa proliferação, a falta de planejamento, que é uma espécie de doença, né, e a biologia, como a arquitetura, ela tem enfim, alguma coisa de orgânica, né, há uma unidade que você procura. Uma estrutura molecular, por exemplo, faz tempo que eu não estudo, viu, Mia? Eu vou dizer umas besteiras aqui, mas uma estrutura molecular, você vê uma unidade, às vezes. Não é? É uma arquitetura. E isso, vamos dizer, quando você escreve, eu, pelo menos, quando penso num romance, eu penso um pouco como se eu fosse um arquiteto. Porque o arquiteto ele não começa a projetar os detalhes. Onde vai ser a cozinha, o banheiro, o corredor? Não, ele pensa no volume, numa estrutura geral, né, onde tudo tá contido. Aí depois ele começa a escrever as partes. Aí sim, ele vai, né, compondo os personagens,
falando dos conflitos, da história, etc. E depois que eu me dei conta de que eu estava, enfim, quando eu escrevia um romance, e eu não escrevi muitos, eu mais ou menos trabalhava como se fosse um arquiteto. De entender primeiro o volume geral, né, o funcionamento daquilo, e depois detalhar as partes, né, quer dizer, ir até o detalhe mesmo do caixilho, né, do caixilho, que é a coisa chata, né, hoje não, é tudo no computador, né, tudo AutoCAD, como se diz. Mas naquela época não, você detalhava tudo, né, que é o trabalho também da escrita, do desenho, do corpo, né, no fundo é o corpo. Eu me desencantei, Lívia, por várias razões. Primeiro, porque a literatura me possuiu, né? Eu percebi que eu não ia... Enfim, no Brasil era difícil, a minha geração sonhou em fazer habitação social, habitação popular. Era um sonho, não só da minha geração, mas de várias gerações de arquitetos. E esse sonho foi enterrado. O que se fez, 95% dos projetos de habitação popular foram projetos com nenhuma relação com o meio ambiente. Inclusive, Minha Casa Minha Vida, do governo Dilma. Eu não entendia como que um governo, vamos dizer, progressista... depois eu entendi que foram as construtoras responsáveis por aquela loucura, por aquele... Mas era insano, porque se fazia projetos... Eu vi projetos na Amazônia, em lugares... Eles pelaram a floresta e implantaram essas casas horrorosas, pequenas, com aberturas minúsculas, longe de todos os serviços urbanos, entendeu? A área totalmente desmatada, quer dizer, crimes que as construtoras fizeram. E não havia arquiteto nenhum nisso, isso era um desenhista ou nem isso, né? E eu dizia, mas isso não é habitar. E aí eu lembro do poema, do grande poema, que foi o nosso hino na FAO, do João Cabral de Melo Neto, a fábula de um arquiteto. Né? A arquitetura não é ilhar ou prender. É um belíssimo poema. E, em certo momento, ele diz, portas por onde, jamais portas contra. Coisa bonita, né? Lindo. Portas por onde, jamais portas contra. E essa experiência que eu contei para o Mia e para a Lívia, quando eu me formei, eu ainda tinha um fio de esperança. Eu ainda tenho. É um fio grosso, que ele vai se afinando, depois ele engrossa de novo. E eu fui trabalhar num projeto em Manaus, num projeto de uma cidade dentro da cidade. Que Manaus, com a Zona Franca, recebeu milhares e milhares de imigrantes. Quase 40% da população manauara, hoje, de 2 milhões de habitantes, é formada de imigrantes. E era um projeto para uma cidade na franja de Manaus, portanto, numa área de floresta virgem. E quando eu me reuni com os arquitetos e o secretário, não sei de quê, aí eu fui informado, eu queria fazer um estudo da área de floresta, etc., para implantação, para deixar parques, etc. E falaram, não, a gente vai queimar tudo, a gente derruba tudo e constrói as casas. Aí eu disse, bom, então vocês não precisam de arquitetos. O que eu estou fazendo aqui? Vou embora. Isso foi em 78 ou 79. E não mudou. A mentalidade não mudou. É isso que é impressionante. Então, quando a gente fala no meio ambiente, a gente tem na arquitetura, a gente tem que pensar imediatamente nas pessoas que vão morar no lugar, no entorno delas, na relação dessa casa, desse conjunto, com o bairro e com a cidade. Que tipo de relação orgânica isso deve ter?
Como a gente vai fazer para um parque, os equipamentos urbanos, a distância? Mas não, sabe o que fazem? Pegam, destroem a mata, constroem as casas, sem equipamento, sem padaria, sem escola, sem posto de saúde, sem nada, e os pobres que se virem. E os pobres que se virem. Essa é a arquitetura, essa é a mentalidade das construtoras, sobretudo. E elas mandam nos governos, como a gente sabe. No fundo, elas mandam no meio ambiente. Porque o que está acontecendo na Amazônia hoje vem dos anos 70. As primeiras queimadas criminosas começaram no início dos anos 70. E nunca mais terminaram. Nunca mais terminaram. Então, isso que o Mia falou, que a gente se esquece que a natureza é a vida. Somos nós. As pessoas esquecem que, quando o presidente fala um palavrão em relação à árvore, essa baixeza que ele falou em relação, eu não vou repetir porque há crianças aqui, ele não está falando só da árvore, ele queria falar também dos índios, dos indígenas. Porque a natureza sem os indígenas, ela também não existiria, gente. São eles que mantêm a natureza de pé, a Amazônia de pé. São os indígenas. Então, quando falam da devastação, eu penso imediatamente nas populações indígenas e ribeirinhas. Penso na arquitetura deles, que é sábia. Toda da natureza. Toda. Inclusive, a cosmogonia indígena retira o homem do centro, né? E coloca dentro dessa organicidade que vocês dois estão mencionando, tanto num projeto arquitetônico, como deveria ser, ou numa relação com o vivo, que a biologia tanto estuda, né? Como o Eduardo Viveiro de Castro diz, não é a terra que pertence ao indígena, é ele que pertence à terra. Exatamente, quer dizer, o ser humano não é a centralidade do pensamento indígena. Eu queria saber um pouquinho como é isso para o homem africano, Mia, como essa ancestralidade sobre o lugar em que o ser humano ocupa no mundo, como é isso para o homem africano? Se tem algum tipo de ponto de contato com essa ideia, com essa visão de mundo indígena? Bom, eu acho que haverá, eu não conheço muito aquilo que é essa cosmogonia dos indígenas do Brasil, mas no caso de Moçambique, e é só um caso na África, porque é muito diferente de outras Áfricas, mas aí a percepção é que a terra não é a pertença senão dos deuses, e os deuses são plurais. Então, quem tem autoridade na gestão da terra tem que pedir licença e tem que criar aquilo que é, em princípio, o respeito pela harmonia, que é um princípio ecológico, não é? E existem critérios de ocupação muito claros, por exemplo, em relação às nascentes, em relação aos rios. Há uma sabedoria que está ali instalada, que não é preciso ninguém. Para mim era uma atrocidade, às vezes, organizações do governo, organizações não governamentais, que aqui se chamam ONGs, e lá se chamam ONGs, que iriam fazer campanhas de educação ambiental e, às vezes, ou muitas vezes, essas campanhas eram desenhadas com uma grande arrogância. Quer dizer, como se essas pessoas não soubessem e os urbanos iam ensinar os que estavam na periferia do mundo, né, como se devem comportar. E sem nenhuma necessidade de dialogar, de perguntar o que é que eles já sabem. Vêm com os kits já prontos, né, já predispostos. Eu estava a trabalhar, eu vou contar um episódio, porque depois eu gosto de contar algumas histórias, porque são coisas que eu vivi, não, e que me tornaram mais consciente do mundo. Eu estava numa ilha quando chegou uma equipe das Nações Unidas para fazer uma campanha de educação ambiental. E eram quase todos suecos. E então fez-se uma primeira reunião, a ilha inteira estava lá, para aí
3, 4 mil pessoas estavam presentes na ilha porque viram descer helicópteros que nunca viram na vida. Era um dinheiro imenso que aquela gente dispunha para fazer a tal educação ambiental que já vinha empacotada. Eles saíram do aeroporto, saíram da Suécia já com todo o manual pronto. Não é? Quando chegaram lá era preciso fazer a introdução, a apresentação das pessoas, não é? Então tinha um sueco que falava inglês, eu traduzia para português e havia um tradutor que traduzia na língua local. E aquilo foi realmente uma coisa muito, muito, muito estranha, porque ele começou por dizer que somos cientistas e a tradução, eu percebo um pouco dessa língua, dizia que estes são feiticeiros brancos, não é? Foi assim que ele foi, o cientista virou um feiticeiro branco. E depois, quando ele disse, vimos trabalhar no meio ambiente, o termo que foi usado é um termo tumbuluco. Um tumbuluco quer dizer a origem do mundo, o princípio do mundo. E a ilha estava fascinada, porque nós fomos escolhidos, vieram tipos da Suécia para estudar o princípio do mundo nesta ilha. Então nós realmente somos importantíssimos. Não? E aí, quando o sueco perguntou, mas digam lá qual é um problema ambiental que vocês têm? E ele falou dos porcos selvagens que atacavam as culturas. E o porco selvagem diz Nguluv, Tinguluv, no plural. Mas Tinguluv é uma palavra dupla, quer dizer porcos selvagens, mas quer dizer os espíritos que ficaram entre a vida e a morte e que causam problemas aos viventes. Não é? Então, o tradutor já disse para mim, disse, olha, mas quando seja o sueco, não fales em espíritos, porque ele há de pensar que somos selvagens, fala nos porcos. E eu disse porcos. E o sueco disse, ok, mas o que é que fazem os porcos? Os porcos atacam as culturas. Não, mas nós trouxemos armas e matamos os porcos. Aquilo foi a população, aquelas milhares de pessoas que estavam ali, saíram da reunião apavoradas, não é? Então, a seguir, houve um momento em que sentamos numa mesa, os suecos, os chefes locais, e os chefes locais explicaram, olha, esses porcos não são bem porcos. E o sueco estava doido, porque pensava uma coisa, não, ou é ou não é. E perguntou, mas como é que não são? Ele disse, não. E ficou-se naquela discussão e o sueco mostrou uma fotografia, tinha um livro de identificação de mamífero e disse, mas é este? Aquela gente olhou e disse, sim, é este, sim. Mas de noite, disse. De dia era outra coisa. Bom, eu só para vos dizer, a coisa foi muito mal porque logo no início não se estabeleceu uma relação de confiança com aquele que chegou. Não é? De acreditar que aquele que chegou tem respeito, bate à porta, não é? E quer saber o que é que as pessoas já sabem. Não é? Eu parei muito nesta coisa de educação ambiental, mas realmente o que é sagrado, digamos, eu já falei isto ontem, o que é sagrado ali é porque é moradia de espíritos. Uma árvore não é sagrada em si mesma, um rio não é sagrado em si mesmo, é quando os espíritos fazem moradia nesse lugar ou nessa coisa. Não é? E, portanto, há uma disponibilidade para acreditar que essa sacralização, essa divinização se processa em qualquer momento, em qualquer lugar. Não é? Portanto, e se eu disser a um colega meu cientista que eu esta noite fui uma árvore, ele acredita. Não é uma coisa extraordinária, não é? Não há separação, né, entre essas... Não existe. Eu queria falar de uma coisa muito importante que eu vejo que é um ponto em comum na literatura de vocês dois, que é a memória. Né? De alguma forma, a memória está na gênese do que vocês escrevem, seja a memória pessoal, seja a memória social. E aqui eu não estou falando de autobiografia, que pode virar uma armadilha, né, para o escritor, mas das memórias coletadas e vividas e... de alguma forma, os antepassados estão sempre presentes nas histórias que vocês contam. E a gente vive em um momento em que a memória está sendo frontalmente atacada por esse governo, diretamente, em tentativas diversas dela ser ou destruída ou deturpada. E isso vale tanto para, me parece que vale tanto para a memória social, mas também pessoal, quando se ataca, por exemplo, a história de um pai morto na ditadura, quer dizer, temos um franco atirador em direção à memória.
Eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre a importância da memória para a literatura de vocês. Como é viver nesse... Talvez essa pergunta caiba mais ao Milton. Como é viver nesse tempo em que a memória está posta sobre a mesa e sob ataque? Olha, eu acho que os escritores podem... O volume da nossa voz é muito baixo. Os escritores não podem fazer muita coisa, né? Eu acho que os nossos leitores podem fazer mais do que a gente. Os leitores unidos jamais serão vencidos. Não é mesmo? Porque a literatura não passa pela cabeça de nenhum desses membros do governo. De nenhum. Mas a memória podia passar, né? Mas não, nem isso. O único livro que esse capitão, esse horrendo capitão, menciona é um livro de um torturador. Ele nem deve ter lido. Não, não. O problema não é nem ler, o problema é fazer deste livro a sua obra de cabeceira e enviar para professoras. Como ele falou outro dia, mande sua professora ler esse livro, já que ela é esquerdista. Quer dizer, é de uma falta de sutileza, de espiritualidade. Seria até, enfim, não se trata mais nem de direita nem de esquerda, se trata de uma desumanização total. Total. Ele, realmente, ninguém desse governo tem a mínima sensibilidade para a arte, para a ciência e para o amor. Bom, a justiça está incluído nisso. Porque quando se fala em humanidade, você está falando na justiça humana. Você está falando exatamente nos valores, né, na ética como responsabilidade. E isso eles não têm. Isso eles não, enfim, não pertence a um deles, né? Então, eu acho que a memória, para mim, é uma espécie de... e acredito que também para o Mia... que eu li, admiro a obra do Mia, que tem uma dimensão, tem a memória muito forte, é uma deusa tutelar da literatura, né? E, para mim, a memória é uma irmã siamesa da imaginação. Porque quando você se distancia do seu objeto narrado, e a gente não escreve sobre o presente, quem escreve sobre o presente são os jornalistas. Quem vive nas circunstâncias são os jornalistas, do fato. Nós vivemos na ficção, quer dizer, na construção de uma ficção, quer dizer, que vem do passado, desse passado que repercute no presente, não é? Então, quando eu li a trilogia do Mia, eu vi que ali tem uma dimensão histórica muito forte, uma dimensão poética muito forte, lírica, política, claro, mas também deve ter. E a gente nunca vai saber, porque essa é a pergunta mais indiscreta que se pode fazer como escritor, o que da sua vida tem na obra? Nunca façam essa pergunta, porque primeiro, que ela é dificílima, e segundo, que nem os escritores sabem, não é? Ao certo, o que da nossa vida está lá. Porque quando está lá, já não é a nossa vida, é a ficção. Quando a gente assimila alguma coisa da vida ou transforma a experiência de vida numa passagem ou num personagem de romance ou num conto, não é mais a nossa vida que está em jogo, é a ficção que foi inventada a partir filtrada a partir dessa experiência e da memória, né? Porque às vezes eu entendo isso dos leitores. Porque eu também já fiz essa pergunta. E às vezes eu faço. E eu faço até porque eu digo, mas que raiva, eu acredito tanto nessa personagem que essa desgraçada deve ter vivido. A gente também às vezes fica com raiva da vida da personagem, que ela se apresenta de uma forma tão mais verdadeira do que aquela pessoa que passa na rua e que a gente está vendo. E que ela é uma verdade.
mas a verdade maior, profunda, é a do personagem. Eu lembro de um prólogo do... Aí eu termino, é só rapidinho. Eu me lembro de um prólogo de um romance do Conrad, eu acho que é Vitória, romance Victor, e ele diz: esse personagem, Schomberg, ele é verdadeiro, ele existe. Eu conheci ele. O Conrad está falando isso, ele disse: olha, não é brincadeira não, ele existe. O que vocês estão lendo é uma verdade. E eu disse: olha só, o Conrad falando isso. Se ele fala isso, eu também posso falar algumas coisas sobre memória e personagens que... Na verdade, eu não conseguiria escrever sobre ontem, né? Eu comecei a escrever publicar com quase 38 anos. Eu já não era nem um garoto. E não escrevi muitos livros. E sou muito lento para escrever. E eu acho que a memória, vamos dizer, a gente deixa o tempo passar para esquecer e depois relembrar com a força da imaginação. No fundo é isso. Obrigado. Bom, a situação é diferente em Moçambique em termos daquilo que é a memória socialmente construída ou politicamente construída. Nós somos uma nação bem recente que ainda não tem sequer um retrato, só na visão daquilo que são as várias nações interagindo é que se pode perceber o que é isso que Moçambique se está construindo como uma única nação. Então há ali dificuldades de encontros, há histórias que não foram resolvidas no passado e que hoje não ajudam a fazer a compor esse retrato unitário de uma nação, de uma só identidade. Os poderes que aconteceram depois da independência não entenderam que é isso mesmo que tem que ser aceito, não é? O que é que nós temos que aceitar é que essa nossa nação é uma nação composta, com mosaicos, com tempos diferentes, com versões diferentes, não é? E então a tentativa de construir uma versão única para a nossa própria história, não é? Moçambique nasceu em 1975, é muito recente. Essa tentativa é sempre criminosa, é sempre em função de apagamentos, em função de propostas de esquecimento, não é? E que funcionam porque são reproduzidas a nível das escolas, a nível daquilo que é a memória institucional. Os arquivos foram destruídos do tempo colonial e foram destruídos porque era preciso queimar esse tempo e literalmente se queimou tudo o que tinha ligação com esse passado. Eu agora estou a escrever um livro sobre a minha própria cidade e visitei esse meu lugar e estava à procura do lugar onde o meu pai foi preso pela polícia política fascista colonial, por uma polícia que chamava-se PIDE. E curiosamente disseram assim: é aqui, mas agora funciona a nova polícia aqui. A nova polícia do Estado instalou-se no mesmo edifício onde estava a antiga polícia fascista colonial, não é? E eu perguntei, disse: olha, vocês, aqui estava a PIDE. Eles não sabiam, eram jovens funcionários, eram jovens polícias, não sabiam o que era a PIDE, não tinham ideia nenhuma do que era o passado que está ali, que seus pais viveram, não é? É assustador como esse passado é apagado, e às vezes é apagado não por um ditador que quer realmente fazer esquecer por uma razão política, mas é uma razão não pensada, é por ignorância, por uma mistura de muitas coisas. A nível do meu projeto pessoal, a nível do que eu faço como escritor, como pessoa eu percebo que eu não tenho memória nenhuma. Eu não tenho memória nenhuma. Eu vivo sem memória por uma coisa quase de doença. Se amanhã ficar realmente com uma doença grave, eu não dou conta porque nunca me lembrei de nada desde o princípio da minha vida. Então, o que acontece é que eu percebi que eu tinha que inventar as memórias quando estou com os meus irmãos e começam todos a falar do passado e como é que era em nossa casa e eu não me lembro nada. E eu digo: olha, mas eu lembro disso. E eles fazem de conta que é verdade, não é? E são gentis, não é?
E então, eu, a minha casa com as minhas filhas, com a minha mulher, descem todos de manhã, e vocês chamam aqui o café da manhã, todos contam os seus sonhos. Eu não tenho sonho nenhum para contar, não me lembro de sonho nenhum, e comecei a ficar realmente diminuído, e agora invento sonhos no último... E sai bem aquilo com a convicção. Eu depois percebi que eu não mentia mais do que elas, porque na verdade, quando nós nos lembramos de um sonho, estamos reescrevendo. Não é possível falar de um sonho senão numa língua que fosse a língua dos sonhos, não é? Então acho que a esse nível eu tenho uma certa liberdade de pensar que sou um inventor de esquecimentos e que esse passado é sempre resultado de uma criação, não é? Mia, agora eu tenho uma dúvida, uma curiosidade. Quer dizer, você vem de um país cuja natureza também é exuberante, um país que enfrentou uma guerra anticolonização, uma guerra pela independência muito recente, pouco menos de um século da data da nossa independência aqui. Em seguida, houve uma guerra civil que tem ecos e resquícios até hoje. É um país muito açoitado pelos furacões, quer dizer, uma série de questões que dificultam muito a que um país se estruture. E, ao mesmo tempo, você é um cientista, e eu já li relatos seus. Você fundou uma empresa para fazer avaliações sobre o impacto ambiental das construções que são feitas no seu país. E, apesar de todas essas dificuldades, o que eu sei é que isso relativamente funciona bem. Quer dizer, as análises de impacto ambiental, em geral, né, pode haver algum equívoco ou outro, mas, em geral, eu já li e ouvi você falando que isso é algo que consegue ir bem no seu país, né? Eu queria te perguntar, porque você, como cientista, apesar de tudo isso que eu narrei, de todas essas complicações que o seu país enfrenta, e vocês conseguem, mesmo assim, constituir uma coisa séria, que são as licenças ambientais. Aqui no nosso país, além da arte, do amor, como bem disse o Milton, a ciência também está sob ataque constante. Como é para um cientista ouvir, por exemplo, que um governo não acredita em dados científicos sobre as mudanças climáticas, sobre as queimadas numa floresta tão importante quanto é a Amazônia? Quer dizer, como que você, eu queria um pouco do seu testemunho, desse olhar de fora. Como é que você, como cientista, e tendo essa realidade no seu país, como é que você enxerga algo que nos parece tão absurdo? Bem, eu sei o que é que você está a referir exatamente quando fala desse caso concreto em que um governo não aceita aquilo que é conclusão de um instituto ou de um cientista. Mas, infelizmente, não é uma coisa exclusiva deste momento do Brasil, não é? Eu acho que os poderes os governos em todo lado do mundo aceitam a opinião do cientista quando essa opinião serve o projeto de construção, ou chamado progresso, ou chamado desenvolvimento, e de resto pode não negar de uma maneira tão, como é que eu vou dizer, tão absurda, não é? Tão arrogante, mas faz de conta que não escuta, não é? Então eu acho que o trabalho de um cientista que esteja preocupado em realmente apurar aquilo que é a verdade sobre as tendências de mudança do mundo, é um trabalho de guerrilha, um trabalho de guerrilheiro. E a maior parte das vezes ele deve perceber que não vai vencer. E é preciso uma persistência. Eu criei com mais 4 colegas uma empresa que faz esse serviço de estudos de impacto ambiental, e nós sentimos que o que podemos fazer é muito pouco. Mas esse muito pouco é importante. Não desistimos por causa disso. Não nos damos por vencidos, mas nós, pelo próprio governo moçambicano, a nossa empresa foi acusada de ser um obstáculo contra o desenvolvimento de Moçambique, uma vez que havia algumas propostas de desmatamento, de desvio de rios, etc., que não estavam convenientemente estudados. A proposta que nós trazemos é que não existe
análise ambiental que não seja uma análise, em primeiro lugar, social, em primeiro lugar, de como é que esses projetos interagem com as pessoas e não exatamente com os bichos, aquela ideia de que os biólogos andam a tratar de borboletas e de sapos e de árvores. Os biólogos tratam de pessoas, tratam da relação dessas pessoas com o seu mundo e no fundo, todo o estudo do impacto ambiental percebe que está na frente política, está na frente de uma batalha política, porque o projeto que anima o governo moçambicano não é muito diferente daquele que animou os governos brasileiros, fossem eles mais de esquerda ou mais de direita, que é essa coisa desenvolvimentista, uma ideia mitificada de um progresso que tem que sacrificar alguma coisa ou muita coisa para algo que a gente não percebe muito bem o que é que traz para a vantagem da maior parte das pessoas. Não é? Eu queria perguntar também para os dois, quer dizer, eu já ouvi muito o Milton falar sobre como é importante na escrita o desejo, né? aquele impulso, desejo de escrever. Eu queria saber se para vocês esse desejo ele é atingido de alguma forma, se ele se modifica em relação ao que está acontecendo no exterior. Quer dizer, recentemente eu li alguma coisa sobre uma visita, Milton, que você fez. Acho que em tempos aproximados, você foi a Beirute e depois voltou à cidadezinha onde você estudou na França, cujo nome eu não me lembro, e que são duas cidades marcadas pela destruição, né? Beirute pela guerra e essa cidadezinha que foi quase toda arrasada na Segunda Guerra Mundial e que depois você teria tido dificuldades, que isso te impactou fortemente, que você teria tido dificuldades de escrever logo em seguida a essas visitas. Então, eu queria saber se esse desejo da escrita ele se modifica conforme o mundo exterior para vocês. Ou se não, se dá mais vontade ainda de se expressar. Eu acho que há momentos em que esse desejo não é derrotado, mas é adiado, no meu caso, porque essa destruição, eu não tive que ir visitar nenhum outro país para ver quanto é que essa destruição pode ser total. Moçambique teve uma guerra civil que eu vivi do princípio ao fim, e foram 16 anos, e foi uma guerra de destruição completa. Morreu 1 milhão de pessoas, num país que nessa altura tinha 16 milhões de pessoas. Então, esse momento, por exemplo, não me impediu de escrever. Às vezes eu desistia de ser pessoa, eu pensava que não havia saída possível, não é? Mas eu regressava à escrita e o livro Terra Senamba foi feito como uma espécie de resistência contra isso, que era um convite para eu deixar de sonhar, não é? E isso, portanto, funciona nos dois sentidos. Às vezes é um estímulo para que a gente possa responder. Não, é isso mesmo, eu concordo com o Mia, é um estímulo. Na verdade, nem durante a ditadura, nem durante esses primeiros meses, enfim, desse governo, eu não parei de escrever. Quer dizer, o que é importante é a gente não ser imobilizado, é a gente não renunciar, não se ajoelhar, porque, no fundo, é isso que o poder quer. O poder, ele quer que você suprima o desejo. Porque o que te move? Né? O que move o ser humano? A não ser, para muitos, a ambição de crescer sempre, né? Em todos os sentidos. Para outros, o desejo de fazer coisas, né? O desejo de criar, de inventar, enfim, de empreender, né? de desenvolver-se. Então, nesse momento, o que eu sinto é que há forças do mal terríveis que querem imobilizar a gente, mas não vão imobilizar a gente. Os atores, as atrizes vão continuar atuando. Esse espaço vai continuar recebendo atores circenses e grupos circenses.
né? Há milhares de eventos no Brasil, nesse momento, acontecendo, eventos culturais. Eles não fazem ideia de onde eles estão se metendo. Eles não fazem ideia. Esse ministro do Meio Ambiente, esse sinistro, ele não sabe que... Bom, esse é um cretino total, né? Esse é um ignorante, mas eles não sabem que em muitos rios da Amazônia há crianças, há comunidades em que há mediadores de leituras, amigos nossos, colegas nossos, por exemplo, da Expedição Vagalume, lendo histórias para essas crianças. Eles não sabem onde é o rio Arapiuns, e lá no rio Arapiuns tem uma biblioteca que se chama Biblioteca dos Sonhos, para as crianças, para os curumins e para as cunhantãs da Amazônia. Eles não conhecem esse país, gente. Eles não conhecem esse país. Eles não têm projeto para o Brasil, porque eles não conhecem o Brasil. Eles não conhecem o Brasil. Gente, com dor no coração que eu digo isso, mas a gente está se encaminhando para o fim, porque o MIA, por motivos de tenho que pegar um avião para Lisboa daqui a pouco, vai ter que sair correndo, mas os nossos dois convidados gentilmente cederam aqui um espaço da nossa conversa para que vocês pudessem fazer algumas perguntas. E em seguida, o MIA terá que sair correndo. O Milton ainda consegue autografar alguns livros. Eu peço para que vocês, como são muitas pessoas, fiquem, cada um, se puderem, dar apenas um livro para ele autografar. Mas antes das perguntas, eu gostaria de pedir uma gentileza para o Milton. Recentemente, eu fiquei muito comovida com um poema que você escreveu sobre a Amazônia. E queria pedir para você ler esse poema, que eu acho que a maior parte das pessoas que está aqui não conhece. Ele está aqui na minha mão, prontinho, se você... É para você não ter escapatória. É um poema desabafo que, enfim, que eu escrevi. Eu fiquei muito chocado com o que está acontecendo. Estou chocado, porque é isso. Um biólogo pode explicar melhor, mas quando queimam uma floresta, são milhares, milhões de vidas que você está matando. Então, o Brasil... Presentes e futuras. Então, aí eu escrevi esse poema que enfim, não é nada pretensioso, que se chama O Fim que se Aproxima. Amazonas, mito grego, menos antigo que os mitos da Amazônia. Os que vivem no cosmo há milênios são perseguidos por mãos de ganância, olhos ávidos, minério, fogo, serragem, fim. Quem são vocês, incendiários desde sempre, ferozes construtores de ruínas? Os que queimam impunes a morada ancestral, projetam no céu mapas sombrios, manchas da floresta calcinada, cicatrizes de rios que não renascem. Que Brasil se esconde atrás da humanidade amazônica? Que triste pátria delida, mais armada que amada, traidora de riquezas e verdades. Quando tudo for deserto, o mundo ouvirá rugidos de fantasmas e todos vão escutar, numa agonia seca, o eco. Não existirão mundos, novos ou velhos, nem passado ou futuro. No solo de cinzas, o tempo e espaço vazio.
Obrigado. As perguntas, espera aí. Como é? A Júlia vai tentar levar o microfone até a mão de vocês. Boa tarde, Mia. Sou sua macaca de auditório. Você já me viu ontem na Praça das Artes. Milton, prazer em conhecê-lo. Mia também eu já ouvi lá na USP Leste, em julho. Também fui para lá, 6 horas da manhã. Eu queria saber qual é a emoção. Vocês trazem muita emoção para nós. Ontem eu até chorei com a sua mensagem lá. E estou quase agora também caindo. Então, eu queria agradecer a vocês por terem vindo até nós, por tirarem o tempo de vocês e nos trazer essa alegria, essa emoção de nós podermos vê-los, estar perto de vocês e compartilhar toda essa agonia que a gente está vivendo nesse país, toda essa desgraceira. E mesmo assim, você vê que público lindo, somos jovens, adultos, anciãos como eu. E eu queria agradecer muitíssimo a vocês. E eu tenho um livro para entregar para o Mia, que tem uma autoria minha aqui. Se pudesse, eu gostaria de entregar, Mia. Obrigada. Alguém mais quer fazer? Eu estou cheia de pergunta aqui ainda, se ninguém mais... ali, ó. Eu posso dizer qualquer coisa enquanto eu acho que é preciso, já que eu venho de longe, é preciso dizer que quem tem que agradecer aqui sou eu. E agradecer-vos a vocês, ao Brasil. Eu não estaria aqui como escritor se não fosse o Brasil. Se não fosse a grandeza do Brasil, das vozes que chegaram e que apesar... O mau espírito que anda aqui. Que apesar do tempo de ditadura que o Brasil sofreu, essas vozes cruzaram o oceano, chegaram ao outro lado, mostraram que o Brasil tinha coisas para dizer para o mundo inteiro e que dizia isso da maneira mais bela do mundo. E essa geração minha de escritores, não estou a falar em meu nome pessoal só, toda a minha geração, a geração anterior, a geração seguinte, em Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, Portugal também, não foi isento disso, foi marcada por aquilo que nasceu desta grande nação brasileira. Não estou a fazer uma simpatia, estou dizendo que eu venho aqui agradecer essa grandeza que não pode ser diminuída agora por causa de um período de imbecilidade que agora se faz reinar. Não é? Ali, vai vir de lá, Pedro. Por favor, é para o senhor Mia Couto. Por favor, você pode falar sobre a literatura moçambicana atualmente, especialmente pela escritora Tiziane, senhora Tiziane? Sim, há várias. Eu não vou falar muito rápido porque posso falar consigo depois num outro momento, mas na verdade é bom que Moçambique esteja a acontecer fora, do ponto de vista literário. Há vários escritores. Eu não sou o único. Há obviamente vozes que estão sendo publicadas no Brasil, Ungolano Bacacossa, Paulina Chiziane, agora o Selemane Kassamo. Há vários escritores que estão começando a interessar o Brasil, e isso é muito bom. E acho que essa Paulina Chiziane é a primeira romancista moçambicana e ela tem qualidade, é uma voz que deve ser conhecida em todo o mundo, não só no Brasil. Estão estudando ela, assim, é muito... Tá bom. É muito bom que aconteça isso, sim. Mais alguém? Meu nome é Jurandir. Eu queria te perguntar uma coisa. O que significa ser um autor branco, ainda que decolonial, na África hoje? Eu vou responder como ouvi o Água Luz a responder antes de ontem no Rio de Janeiro.
Eu não acho que existem... eu sou um cidadão branco, isso sim. Quando me perguntam sobre a minha cidadania, eu sou um cidadão branco, sou consciente dos privilégios que eu tive. Eu, por ser branco numa sociedade colonial, eu tive acesso ao ensino, eu tive acesso à saúde, ao livro, e, portanto, eu fui, digamos, privilegiado e devo ter consciência disso, e devo lutar para que isso não suceda mais em lado nenhum do mundo, que alguém tenha privilégios porque é de uma raça. Agora, eu não sei se, ao nível de um autor, se isso possa se definir assim. Eu não venho aqui representar os brancos, eu não sou um autor branco, eu sou eu. Não é? Isso acho que é ao nível do que se é como escritor. Não, alguém se levantou num debate que houve aqui no Brasil há pouco tempo e disse: você é homem, é branco, e disse mais que eu era heterossexual e heteronormativo e várias coisas. Era uma lista do que é que eu seria, não é? Mas a senhora não me conhece, não sabe se realmente eu sou... vou contar um caso. Eu recebi em Maputo um professor congolês de uma universidade do Congo, e ele conhecia os meus livros traduzidos em francês. Não tinha fotografia na capa, ele não sabia que raça eu era. E ele criou uma raça, ele imaginou que eu era negro. E nas suas aulas ele falava sobre como era importante conhecer a minha obra, porque eu fazia exaltação dessa ancestralidade, do conhecimento dos meus próprios antepassados. Quando ele chegou a Maputo, ele ligou e disse-me: eu quero falar muito consigo. E eu percebi: o homem não sabe que eu sou branco. E marcou um encontro comigo. E de repente ele voltou a ligar e disse uma coisa muito gentil. Ele disse assim: olha, agora falando com outra pessoa, percebi que você não é da tribo mais representativa da África. Foi assim que ele disse. Mas vamos falar, porque você com certeza tem e não sabe um antepassado africano. E foi essa conversa que tivemos. Inventamos um antepassado africano juntos, para mim próprio, e se resolveu a coisa assim. Temos mais uma pergunta, Júlia. Eu gostaria que ambos pudessem, de alguma forma, passar alguma mensagem aos educadores que estão dentro das salas de aulas hoje no Brasil, sendo perseguidos e não conseguindo, de alguma forma, fazer uma educação com sentido. Então, se vocês pudessem dizer uma palavra para os educadores no Brasil hoje. Bom, eu acho que os professores, professoras, educadores, de um modo geral, eles são pessoas, são profissionais diretamente ligados a uma transformação. Uma transformação, vamos dizer assim, importante para o futuro do Brasil. Né? E não por acaso eles são os mais perseguidos. Né? Não por acaso esse ministro da Educação quer atingir, como já está atingindo, não apenas a universidade pública, mas o ensino público de modo geral. A gente não pode esquecer que mais de 80% das crianças e dos jovens brasileiros frequentam a escola pública. Então, apesar de todas as adversidades, apesar dos salários baixos, para não dizer baixíssimos, na maioria dos estados e municípios brasileiros, eu acho que o compromisso dos professores com o nosso futuro é enorme. E eles sabem disso. E é por isso que, de algum modo, eles são perseguidos. Mas sabe o que eu acho? Tudo isso vai passar. O tempo desses caras vai chegar e não vai demorar. Não vai demorar. A sociedade brasileira é muito dinâmica. As forças, elas se recompõem. Elas vão se recompor do centro, até mesmo algumas forças mais conservadoras, de esquerda, porque a maioria do nosso povo
não é ultraconservador. Pode ser conservador, mas não é ultraconservador. A maioria da população brasileira não é fascista. Eu tenho certeza disso. Né? Há uma minoria barulhenta, feroz, desumana, horrorosa, milita, são os militantes das redes sociais, os agressores, mas é uma minoria. Eu acho que a maioria dos brasileiros vai ter a lucidez de transformar isso, de mudar isso. E eles já estão preocupados com isso. Vai passar, não tenho a menor dúvida. Eu vou contar, eu tive, como vocês tiveram, vários professores em situações políticas muito diferentes ao longo da minha vida. Talvez eu tivesse tido mais de 20 professores, eu lembro-me de 2, 3. E lembro-me, talvez não dos que foram os mais competentes do ponto de vista técnico, mas lembro-me daqueles que me deram lições, que eram lições de humanidade, eram lições que me fizeram questionar a mim próprio como pessoa. E uma dessas lições eu tenho que contar aqui, que é muito pequenina, só para prestar homenagem àqueles que são os educadores em todo o lado do mundo. Eu tinha um professor na 4ª classe, e eu sou filho de um poeta, portanto, eu tinha esse privilégio de já ter uma relação com o livro, com o texto. Mas naquele momento em que este professor nos pediu para fazer uma redação, fôssemos para casa e fizéssemos uma redação de um tema livre. No dia seguinte ele trazia um caderno igual ao nosso, um caderno de escola, e não se sentou no lugar dele, sentou-se numa secretária pequenina. Ele era muito alto e não cabia naquela cadeira, lembro-me. Ele disse, eu também fiz uma redação e quero ler para vocês. E agora vocês são os meus professores. Vocês vão dizer o que é que pensam do meu trabalho. E ele leu, mas ele leu com toda a alma. O caderno tremia nas mãos desse homem. E a redação chamava-se As Mãos da Minha Mãe. E ele falava das mãos da minha mãe, e aquelas mãos eram as da minha mãe, que eram as mãos que não tinham cuidado, eram as mãos endurecidas pelo trabalho, calejadas por essa violência da vida. Não? E aquele momento eu pensei, escrever é uma coisa que eu quero fazer. Escrever é isto, eu quero contar essa história. E isso um professor pode fazer em qualquer regime, desde que ele tenha essa capacidade de imaginar coisas que transmitam esse tipo de valores aos outros. Não é? Era essa a história que eu queria contar. Eu juro que eu não queria dizer isso, mas chegamos ao fim. Queria muito agradecer a presença de todo mundo aqui, sobretudo do Mia e do Milton, e dizer que o Festival Mário de Andrade continua pela cidade, tem coisas belíssimas, e esse é um jeito também da gente resistir, da gente frequentar esses espaços abertos em que a arte, o amor e talvez a ciência sejam acolhidos. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Mia. Obrigada, Milton.